invista em network, mas para você investir em network, você precisa gostar de pessoas. Porque se você não gosta de pessoas, não tem como. Pergunta, acho que a gente vende duas coisas, experiência e dinheiro, que é capital, e capital a gente tem dois capital. O primeiro capital é tempo, que talvez seja o mais difícil de mensurar, e o segundo é dinheiro mesmo, dinheiro no bolso, pode ser Bitcoin, pode ser real, pode ser dólar, pode ser o que for, mas é o que move o mundo. Porque assim, não tem problema você fazer um network querendo fazer negócio. Não tem problema nenhum, certo? Por quê? Porque se você quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Julgue a pessoa pelo tempo que ele tem os próprios amigos dele. Pergunta pra pessoa quem é um amigo dela. Se ela falar que é o João, que conheceu ontem lá no churrasco. É, verdade. Agora, se ela falar que é o Brunão, que eu já quebrei 3 celulares, explodimos umas 4 máquinas. E tamo junto, né, Luzeira? Tamo junto até hoje, nada bala, né? Ok, fecha aí. Nada Case bala de mais. sucesso aqui, nós é case de sucesso. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo, porque hoje eu estou com dois entrevistados aqui maravilhosos que têm muita história para contar. Também te convido a acessar as nossas redes sociais, @podcast Arte de Vencer. Lá a gente tem muitos conteúdos, agenda de convidados, eventos, enfim, tem muita coisa legal. Te convido a dar um pulinho lá também, seguir as nossas páginas e acompanhar as nossas entrevistas, os nossos cortes, né? E hoje eu tenho dois grandes amigos aqui, que eu tenho a honra agora de recebê-los, afinal de contas, eles também têm um podcast, Como Fazer Podcast, Boa. no qual eu tive a honra de ser entrevistado por vocês. Agora o jogo inverteu. Sejam muito bem-vindos, Vitor, Bruno, sejam bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. Cara, para nós é um prazer, né? A Arte de Vencer, esse podcast que eu já tinha escutado antes, depois com o Cláudio nós participamos do podcast, escutamos um pouco da história dele, ele contou também a trajetória. Para nós é uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir muito com insights e tudo mais. E como você disse, né? A gente fez um podcast junto. Foi. É igual uma luta de boxe. Lá a gente tava batendo, arrancando as coisas e Agora é o inverso. Agora é o inverso. Agora é hora de tomar umas, Bruno. Hoje a gente tá sentado do outro lado da mesa, né? Então vai ser uma experiência diferente aí. Muito obrigado pelo convite. Espero compartilhar aí bastante insights e nessa jornada empreendedora e desafios, né? Espero ajudar a galera aí e muito obrigado pelo convite. Já deixo o convite para vocês acompanhar o podcast. É Como Fazer Podcast. É assim que tá no YouTube, no Instagram. Spotify, né? no Instagram, Spotify. Como Fazer Podcast. Tem há 4 anos já esse podcast, né? A gente fala sobre empreendedorismo, negócios, também como fazer grandes negócios, grandes coisas acontecerem, né? Então, é uma mistura aí de bastante coisa aí pra gente falar. É isso, é isso. Como eu sei que vocês gostam de contar os episódios, já foram 173 episódios, né? Cem- É isso aí, 173 episódios e mais aí, graças a Deus. Cada episódio a gente aprende um pouquinho da trajetória dos nossos convidados e isso é muito bom para nós há 4 anos, né, Bruno? A gente vem fazendo isso com uma certa disciplina. O podcast para nós, para quem já pensou em fazer um podcast, a dica que eu dou começa, porque acontece, o podcast ele é um momento de fala que vai para o seu negócio, para você como pessoa ganhar uma relevância, né? Ganhar um momento ali de, de, aprof- de se aprofundar no seu assunto e tudo mais. É um exercício bacana. Eu acho que quem tem podcast vai entender que isso tem um processo de desenvolvimento pessoal ali. Isso porque é como se fosse um exercício. Talvez você não tenha a vocação de jogar futebol. Mas só de estar naquele campinho e tudo mais, uma hora você tem que tocar a bola Exato. certa, né? Uma hora você. É que Talvez nem você o não marque o Cristiano gol. Ronaldo, não tinha o talento, Não, mas a dedicação supriu, né? pelo menos acertar o gol, né? E por osmose, né? Por osmose você vai pegando conhecimento aí do pessoal. Então, nesses 170 aí podcasts aí, eu posso dizer para você que a gente aprendeu muita coisa, inclusive com você, nós tivemos o prazer de recebê-lo. Bom, hoje o objetivo não é só falar sobre o podcast, mas também vocês são empreendedores. O Vitor é proprietário da BR Work, focado em obras. Você faz um monte de coisa, né? BRXS, que é um ecossistema empresarial. Exato. O Bruno Nakati, ele vem do agro, né? Nakati Movimento País. Verduras, Movimento País. Negócio.
Depois vai explicar que o conceito dele é bem bacana também. Me deu uma aula aqui nos bastidores, né? Que eu nunca tinha ouvido falar nessa técnica aí, mas eu achei bacana, né? É isso aí, é um cultivo diferente, né? A Anacate Verduras é uma empresa do agronegócio, então a gente produz e processa alimentos saudáveis, alface, rúcula, verduras, prontos para consumo e também in natura para abastecer o supermercado. Então a gente produz, né? Hoje mais de 30 mil itens todos os dias a gente produz, processa, colhe. É um desafio imenso aí. E expandindo, né? E expandindo, nós estamos aumentando a empresa, fazendo processo de expansão, estamos ampliando para a gente conseguir produzir mais, né? Aumentar a capacidade de produção e atender mais regiões aí de São Paulo. Muito legal. O negócio do Bruno, complementando ainda mais, é um negócio bem desafiador, porque ele envolve várias disciplinas dentro de um negócio que a particularidade dele principal. Esqueci de deixar no silencioso. Eu fui lá para colocar no silencioso e esqueci. Viu? Mas a particularidade principal é entregar as hortaliças e tudo mais, mas na verdade ele é obrigado a ter uma indústria de processamento, né, Bruno? Ele precisa ter uma cadeia de distribuição. A produção, né? A indústria, a logística, a equipe de vendas, o promotor de venda para estar incentivando, estimulando ali a venda no PDV ali no final. Então você Então, não tem distribuição, é tudo direto. a gente faz a distribuição todos os Tá. dias via logística, né, para os supermercados. A gente abastece aí as grandes hipermercados e supermercados de São Paulo. Então hoje a empresa tem aí seus 150 colaboradores, mais de 300 pessoas, né, é, de fornecedores e terceirizados ali também que acabam incluindo E todo esse fornece para o processo. Brasil inteiro? Só São Paulo, só Só a São região de Paulo. São Paulo. Então tem muito que crescer ainda, Tem né? bastante ainda, tem E bastante. o pessoal tá precisando comprar verdura, viu? Manter a pegada do wellness, né, que nós estávamos conversando lá. Esse É, mercado de longevidade, manutenção corporal, é um mercado que tá crescendo muito. verdade. E você tava me explicando em bastidor que eu perguntei se era produtos orgânicos, aí você tava me explicando que não. Como que funciona? Nós somos focados ali, a nossa produção é hidroponia, é o cultivo hidropônico, que é um cultivo suspenso, né, no cano, e a planta se alimenta através da raiz com a água circulando dentro desse cano. Então não tem contato com a terra, né, 60 a 70% menos a utilização de defensivo, agrotóxicos, e o produto orgânico é 100% livre de agrotóxico. O hidropônico ele é menos agressivo ao meio ambiente, então vamos dizer assim. E precisa toda de uma infra preparada para isso, Precisa né? ter todo um sistema circulando 24 horas para você manter o sistema hidráulico ali circulando para a planta se alimentar. É um desafio imenso aí, né? É, imagina. E tá aí em Biú, na sede. Em Ibiúna. A gente está em Ibiúna, a 70 quilômetros aqui de São Paulo. Aí a grande produção é lá. Temos também outras regiões do Brasil ali que a gente fideliza o fornecedor, traz produtos de outras regiões que são favorecíveis ao clima ali. E estamos aí. Ó, E você, meu amigo? Eu fiquei sabendo depois que você mexe com obra e você fez obra de um escritório que eu já trabalhei, é numa grande verdade, verdade. multinacional. O mundo é pequeno, né? Pois é, assim, eu sou engenheiro civil por formação, como engenheiro e pós finalizar a faculdade ali, eu falei, pô, vou montar uma construtorinha. Comecei com obras residenciais, comecei por onde a barreira de entrada era pequena. Mas eu fui entendendo que, teoricamente, talvez, assim, o podcast já sugere isso, né? Sobre como a gente ter sucesso, vencer, né? A arte de vencer, aonde estão os caminhos, né? Eu fui entendendo que aonde a barreira de entrada era baixa, teoricamente, você tinha dificuldade de conseguir uma precificação positiva. Ou seja, você ia brigar com todo mundo em cima de preço. E aí, baseado nisso, eu fui, talvez, de uma forma não consciente, inconsciente, entendendo isso, porque uma vez que eu precificava aqui, que tinha uma grau de dificuldade um pouquinho maior, eh, eu aumentava um pouquinho o preço, ali. Então, eu fui aos poucos nichando, né? Então, por exemplo, hoje o nosso maior nicho é o ramo hospitalar e industrial,
Lá a gente faz 80% do nosso faturamento na BR Work, né? A BR Work é uma empresa focada em expansão de empresas e o nosso maior know-how é fazer obras em paralelo, né? Ter expansão em paralelo da execução desses serviços. Quando a gente fala, quando eu estava falando assim, ó, a gente pega o residencial e pega o hospitalar, a grande dificuldade que você tem no hospitalar são certificações, você tem documentação, você tem um sistema de chiller para instalar, você tem um fan call e um fan collect, tô falando inglês aqui para muita gente, mas é isso que realmente faz você conseguir ganhar um grau de especificação em cima de alguma coisa, aí você consegue colocar uma precificação. Você consegue ganhar relativamente um grau de especialidade em cima disso. Então, por exemplo, o Bruno, né, a nível de negócio, Bruno não fornece hortaliça. Ele tem um negócio verticalizado a nível de distribuição para varejo, que exerce uma força de venda gigantesca. O Bruno manda 40 mil itens por dia para São Paulo. Nessa casa, se eu estou falando mentira, ele me corrige. Mas o negócio dele é totalmente pivotado para uma solução. E para mim, né, no primeiro momento, eu percebi que talvez eu não estava vendendo solução para ninguém. Simplesmente estava trabalhando, prestando serviço, vendendo hora e vendendo hora a homem, né? Porque a gente trabalha com construção civil, Uhum. é prestação de serviço. Mas aí a gente foi dando uma pincelada de especificação do que eu estava fazendo. Aí a gente foi primeiramente a gente foi para a obra corporativa. Quando você vai executar uma obra corporativa, ou reformar um escritório. Se o escritório está lá em Biúna, no interior e tudo mais, talvez você e o pedreiro faz. Não tem muito como você diferenciar com ele. Talvez o seu relacionamento, seu grau de entrega, você consegue aumentar um pouquinho mais. Mas quando você vem, por exemplo, para São Paulo, e a gente vai pensar em estruturas AAA e AAA, que é uma classificação de prédios corporativos aqui em São Paulo, AAA é o mais top, o nível de exigência, de documentação, de até mesmo a empresa Muito alto, né? aí é muito alto. Aí por vezes não consegue entrar. Então, coisas simples que criam uma barreira de entrada muito grande. Como, por exemplo, entender o que é um sistema de detector de incêndio endereçável ou não endereçável numa central com certificação alemã, americana e, sei lá. E isso acontece, o cara não consegue manter a mesma conversa. Como não consegue manter a mesma conversa, você começa a ganhar um pouco de raridade e aí você começa a ter uma facilidade de gerar margem. E tendo a margem, você começa a montar time, estruturar o pessoal. Aí que talvez esteja uma das grandes sacadas, né? Uma coisa foi puxando a outra, né, ali. Puxando a outra. Puxando a Mas, outra. mas é legal que você foi buscando esse diferencial de mercado, né, se especializando num nicho que praticamente ali você elimina a maior parte do modelo existente, né, da construção, né? Pois é, pois é. E aí vamos entrando em outros negócios, Mas, sempre mas o que eu achei interessante que você me contou é, por exemplo, assim, o hospital, né? Você faz o conceito de porteira fechada já, é né? isso. Isso é muito legal. É uma grande dor do ponto de vista de contratação do nosso cliente. O nosso cliente, sendo indústria, o Bruno é uma indústria, por exemplo, se ele tiver condição financeira de contratar uma solução que atenda ele de ponta a ponta, como se fosse comprar um, uma camisa numa loja de roupa, cara, ele não vai tentar fazer a camisa, ele vai comprar a camisa. Só que isso tem que ter um grau de segurança, tem que ter um grau de maturidade. E obra, né? Quem fez obra sabe o desafio que é uma obra. Garantir prazo, garantir custo, garantir eficiência, garantir padrão. Tudo isso daí, todos esses pontos são algo que torna a minha área específica, talvez todas as áreas, né? Mas a minha área específica uma dor muito grande. E aí, como que você, no meu ponto de vista, né, como que eu consegui sanar pelo menos o meu problema? Criando protocolos internos, processo. Você vai criando processo, vai criando uma linguagem, você vai criando. São processos simples. Não precisa contratar um super, é, é, sei lá, ERP ou um CRM ferrado e tal. Às vezes, só de você abrir uma planilhinha e colocando as informações, criando um protocolo, fazendo um onboard de quem está entrando, quem está saindo. É, quem está saindo não vai fazer um onboard, mas isso é o que eu chamo de tecnologia, é o que eu chamo da tecnologia que ninguém olha. E quando a gente fala de tecnologia, talvez a tecnologia, né, Bruno? Tecnologia aqui no microfone realmente é uma tecnologia, mas tecnologia de comunicação entre pessoas, de criar um processo e tudo mais, tudo eu acho que isso é uma tecnologia da empresa. E as pessoas, às vezes, elas erram um pouco na hora de desenvolver isso, principalmente assim, supondo que as empresas vão do 0 para o 100,
do 0 pro 10 é simples. Mas do 10 pro 100, se ela não fizer isso, Exato. é difícil. É a fase mais complexa, né? É a fase mais complexa. Ô Bruno, mas me explica uma coisa. Você já vem de uma família que já atuava no agro ou você foi pioneiro? Já vim de uma família que atuava no agro, né? O meu pai, ele é do interior de São Paulo, lá da região de Birigui. Então ele veio muito cedo para cá, para São Paulo, tentar a vida no agro. E de primeiro momento não deu certo, ele acabou indo pro Japão, voltou, né? Também lá no Japão engravidou do meu irmão, mais velho. Voltaram para Ibiúna, aí sim começaram a distribuidora, né? Então eles produziam, ia pro Ceasa, levava, e nesse meio do caminho a gente foi se conectando, né? Meu pai conheceu o pessoal do supermercado, então foi se relacionando, fazendo network ali com o pessoal, e a gente entrou nessa barreira, quebrou essa barreira de entrada, né? De o produtor fornecer direto para o supermercado num prazo ali de 24 horas, né? Produto fresco e com equipe. Então a gente começou a atuar nesse ramo e, né, como a tecnologia começou a avançar, a gente começou a se adaptar aos novos modelos do mercado, como que o mercado exigia, como que o mercado queria o seu produto, então a gente foi modelando e personalizando ali o produto realmente de como o cliente precisava vender aquele produto no supermercado dele. Então a gente foi adaptando, foi modelando ali, e a gente começou a introduzir mais produtos, né? E hoje a gente criou uma variedade de produtos prontos, processados, prontos para consumo, quanto a granel, quanto bandeja. Então a gente aumentou. Hoje a gente tem 67 variedades de SKU, né? Então, Bastante. equipe de venda, tudo isso faz com que o trabalho em si aconteça de ponta a ponta, né? E qual é o maior desafio dentro desse processo? Logístico, aumentar portfólio? O grande desafio é o desafio logístico, né? Em menos de 24 horas você tem que pegar o pedido, colher esse produto, processar, lavar, embalar, e precisa ter uma equipe grande para você conseguir cumprir esse prazo de 24 horas. É uma rotina frenética, né? É uma correria, é uma rotina frenética, doideira. No volume que você faz, E é 24 noção. horas, 24 horas não, é todos os dias do ano. A empresa não fecha É, nenhum dia. Trabalha de domingo a domingo. E domingo é meio período, mas todo dia a gente precisa produzir. a verdura não espera a gente descansar, né? Exatamente. Então é todo Tem dia. particularidade do shelf life também, né, do produto, né? Por isso que é todo dia, né? Como a verdura, o legumes é um produto que acaba tendo um shelf life muito curto. É, Então todo dia você precisa ter produto fresco no seu supermercado. O que que acontece? O supermercado, se tiver um produto bom, de qualidade e fresco, ele acaba atraindo mais o cliente. O hortifruti é o setor ali que mais atrai o cliente para o supermercado. Porque o cliente ele precisa todo dia ir lá para comprar a batata fresca, o tomate o fresco, a salada fresca. Principalmente esses donos de restaurante ou, né, pessoal de casa. Então o pessoal todo dia vai fazer compra desses produtos e acabam comprando outras coisas, né? Então é a isca para atrair o cliente. e o que a gente vê de evolução dentro desse processo logístico, que antigamente era assim, os supermercados tinham um dia que chegava a mercadoria, sei lá, quarta-feira, né? E aí era o dia que as pessoas iam lá. Agora não, é diário esse processo, né? Exatamente. Antigamente o modelo do mercado era que o mercadista tinha que ir no Ceasa para comprar esse produto. Chegava no Ceasa, ele encontrava o produto, só que o produto ele não estava processado, ele não estava lavado, acabou de colher, ele já estava lá. Então o mercado ele comprava e chegava no supermercado e tinha que produzir ainda esse produto para colocar para vender. Então a gente já entregou um produto pronto para eles. E uma pergunta, você
Já quis, desde o início, trabalhar, dando continuidade nesse segmento, seguindo os passos do seu pai, ou em algum momento você pensou em fazer uma carreira totalmente diferente? Cara, desde novo, o meu pai sempre me incentivou a trabalhar, né? Sempre me levava com ele na empresa, nos lugares. Então, eu cresci no ramo, né, do agro. A gente morava na fazenda lá e tal. Então, eu vivi isso aí. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero e vamos continuar. Você já viu aquela imagem na internet que o rico olha o cara sentado na beira do lago, pescando, sentadinho, sem querer nada, tudo mais? E aí o cara passa pra ir trabalhar assim, e aí trabalha a vida inteira, justamente pra ficar igual esse cara aí, pescando. Era mais fácil ele ir ali, né? É, O Bruzeiro já hackeou. é, Brunão já hackeou o negócio. já É isso aí. criou o atalho já, né? Ah, não, mas trabalhar com agro, acho que principalmente no Brasil, né? Não, não é fácil não. Não é fácil, mas deve ser uma coisa muito satisfatória. Trabalhar com a terra, com alimentos. Eu sou um cara que gosto muito de pessoas. Lógico que o negócio do Bruno exige uma força de ser humano muito grande. Então, você não foge disso. Mas o agro, trabalhar com terra, trabalhar com pecuária, trabalhar com produção, trabalhar com cultivo de alimentos, é, principalmente para as pessoas que moram em grandes centros, moram mesmo e não vivem fora, é algo. Porque talvez para quem está escutando nós lá no sítio, fala, não, mas isso aí eu vejo todo dia. É, Não tem muita graça. Talvez a graça dele é a cidade. Mas aqui o cara não tem noção do processo de cultivo, né, Bruno? não, não tem. Não A tem pessoa noção. consome ali, não tem a menor ideia do processo até chegar ali na mesa Exatamente. dele. Muita gente acha que o alface ele nasce em cima de uma árvore, não. Tem todo um processo, demora, né? Não só a verdura, mas eu acho que acredito que tudo na vida, né? Tudo tem um tempo. Mas eu acho um segmento muito desafiador, porque tem pouca margem para erro. É, Vai você ter não, volume. você não Mas pode. você não tem muita margem para erro, Não não, pode não. porque se você vacila em algum processo ali, você pode perder, né? Tudo, Às vezes né? um Sim, caminhão que quebra ali sim, já pode ser um empecilho, sim, enfim, sim, sim. as coisas fluem muito rápido, A né? gente, a gente sempre tem que ter uma segunda opção, né? Então a gente sempre tem que pensar no caminhão reserva, no, nas pessoas ali que estão todo dia na empresa, fazer com que tudo aconteça certinho, né? Porque senão, se quebra um caminhão no meio da estrada aí, é um dia parado, perde todo o produto e então é um desafio gigante. Tudo E área, você assim. já veio de uma família de engenheiros que mexia com obra ou você foi Não, pioneiro não, nisso também? não. Meu pai é advogado. Minha mãe detesta advogado. Só casou com meu pai. Estão juntos até hoje. Ela falava que eu não podia ser advogado, mas eu queria ser advogado, porque meu pai falava muito, ele devia produzir muito. Ela falava muito, se movimentava pouco. Falei, pô, isso aí deve ser legal, deve ser igual fazer podcast. Aí eu me dei bem no podcast. É, supriu de outro lado. Subiu de outro lado. Minha mãe era dentista, mas aí eu tive um negócio que é ceratocone no olho, e isso apareceu com 17 anos. E aí cara, eu achei Mas que você foi do nada que apareceu? foi. Ah, não, foi do nada, né? Mas assim, com 17 anos, para copiar as coisas da 16 anos, vai 15 anos. 17 eu entrei na faculdade, né? Com 16 anos ali, segundo colegial, terceiro colegial, copiando as coisas, eu não tava conseguindo enxergar. Isso aí é a Eu desculpa ficava, eu dele. ficava... Não, eu já não As copiava notas Pra ver mesmo. as vermelhas, notas, é. as notas Não, vermelhas que, já que, entrega. que conste que Só aqui eu e o faltava falar Bruno, que é daltônico, a né? gente não Que pode mentir que enxergava eu a e o Bruno cor. estudava junto. A gente E, estudava na mesma escola, cara, só aprontava junto. e da escola, acho que nós não tem grandes lições para repassar, não. Acho É. que vamos pegar da escola para frente, porque da escola para trás, né, Bruno? Da escola para trás. Bom, uma coisa foi boa, né, Bruno? Nós ficamos bom em relacionamento interpessoal. Então Pelo menos, vocês se conheceram já de infância, então. É, é, a na gente já verdade, crescia, a gente já se conhecia desde novo, né? Ele casou com a minha prima ainda, para fidelizar, né? pra fidelizar. Mas a gente não sabe se a gente se conheceu ou se foi castigo de mula pros dois lados. Se foi coice de mula ou castigo de Deus. Mas nós fazia arte, hein, Bruno? Aprontava bastante, né? Mas foi uma época boa e, assim, eu acho que tem que passar mesmo, né? Por É, por esse tem as momento. fases, né? É, tem as fases
E isso aí acaba desenvolvendo a gente para a vida em comunicação, em você se relacionar com as pessoas ali, fazer o famoso network, né? Na escola, pô, isso aí você já tinha que estar Você já tinha que ser praticando, ligeiro né? para tá, Praticando para isso. porque ou você era da turma da bagunça ou você era a vítima, né, da É, bagunça, né? Não tinha Cara, a jeito. escola eu acho que é uma. Eu acho que assim, nós, adultos e tudo mais, a escola é outro nível. A escola é carnificina. Porque você não sabe o que que tá acontecendo. E é porrada de tudo quanto é lado. E é porrada de fora, é porrada de dentro, porque sua cabeça começa a fritar, né? Mas acho que nós fomos muito felizes nessa parte, né, Bruno? Porque nós bagunçava muito. E nós, na nossa. Entre nós, assim, a gente se zoava muito. Muito, muito mesmo. Acho que até passava do limite às vezes, né, Bruno? Mas era um bullying entre nós, entendeu? E, tipo assim, não tinha bullying com outras pessoas. Era bagunça entre nós. Isso que acontece, acho que mudou um pouquinho o jogo pra nós, né, Bruno? é. A parte de. Ó, houve uma coisa que eu acho também muito legal, que já falaram pra mim, e se eu posso compartilhar, é o seguinte: julgue a pessoa pelo tempo de amizade, pelo tempo que ele tem os próprios amigos dele. Pergunta pra pessoa quem é o amigo dela. Se ela falar que é o João, que conheceu ontem lá no churrasco, É, verdade. agora se ela falar que é o Brunão, que eu já quebrei 3 celulares, explodimos umas 4 máquinas. E tamo junto, né, Buzeira? Tamo junto até hoje, nada bala, né? Ok, mas fecha aí, Kiki. Nada Case bala de mais. sucesso aqui, nós é case de sucesso. Agora explica agora no ar por que buzeira, você chama de buzeira. É um jeito carinhoso. Eu chamo o Bruno Buzeiro é o de apelido. King, Rei, King, às vezes eu chamo de Boss. Ô chefe, chega aí e tal. Mira, que é o Mira. apelido dele lá de Mira Biúna. é um apelido carinhoso porque na escola, né, Bruno? Minha mãe tinha uma padaria que chamava Mirabela. E a gente, não é um conselho pra ninguém, mas nós pulava o muro da escola para ir na feira. E aí, só que nós não tinha dinheiro pra ir na feira. Aí o que eu fazia? Eu ia na padaria da minha mãe. Genial da minha parte. É, Aí pra nós ela pegava, saber que você tá cabulando. aí nós tomávamos umas tubaína lá, E e aí o já pessoal era. me chamava pelo nome da padoca que tinha lá e ficou Mira. Foi o Tom que deu esse nome pra mim, Tom, um colega nosso, e ficou isso. Mas eu te interrompi, você tava falando da sua mãe, que era dentista, aí do ceratocone. Ah, minha mãe é dentista, e o que acontece? Tipo assim, se fosse por lastro, né, assim, é, uma profissão hierárquica, né? Tipo, passando de pai para filho. Não sei se tem se é certo dizer assim, hierárquica, mas passada de pai para filho e tal. Teria que ser advogado ou Se minha mãe é tivesse dentista. sucessão, né? Ou tocar a padaria, minha mãe tinha uma padaria. Mas aí eu fui fazer engenharia civil. A engenharia civil era o melhor botequinho que tinha lá. Aí fui fazer. E aí fiquei por Se lá mesmo. candidatou pro Inimigos da HP. Se candidatei, não aceitaram. Mas eu acho que aí eu comecei a pegar o gosto. Construção civil é uma coisa muito legal. Eu acho que assim, a gente fala da arte de vencer aqui no podcast, e uma das coisas é o seguinte, cara, investe em network, mas antes de investir em network, é, você tem que, se você quer ter sucesso, e aí, tipo assim, se você não se adaptar ao que eu tô falando aqui, talvez você não vai ter sucesso tão fácil. É bom você ser gênio. Investe em network, mas para você investir em network, você precisa gostar de pessoas. Porque se você não gosta de pessoas, não, Fundamental. não tem como. Não tem como. As pessoas não querem sair de casa, não querem socializar, ainda mais hoje que tá tudo mais fácil. Você pede o iFood, você tem o stream ali da, da, da Netflix, você assiste Rede tudo mais, o social, conteúdo, todo rede mundo. social. Você não interage, pô. Como é que você quer ter network? Network é muito aquela máxima, né? Aquele jargão. É ser interessante antes de ser interesseiro, é procurar as oportunidades, é procurar as oportunidades na essência, não tipo tentar cavar elas. Então é difícil, porque quando. E aí, isso é uma das grandes lições que eu penso, assim, do ponto de vista. Cara, se você gostar de pessoas e exercitar isso, e não precisa gostar de todo mundo. Nem Deus agradou todo mundo, né? É, Mas gosta de conversar, vai no ambiente que você goste. Se você gosta, sei lá, você tem um hobby, vai lá no seu hobby. Se tem um esporte que você gosta, vai lá no esporte que você gosta. É, eu acho que o network ele é fundamental porque a nossa capacidade de aprendizado, né, de aprender com os acertos e erros dos outros, também encontrar pontos de sinergia até para fazer negócios juntos, né? Então eu acho que
Ele é fundamental, eu falo que a comunicação, as relações humanas faz parte de qualquer processo vencedor. A gente vive em sociedade, ninguém faz nada sozinho, não conheço ninguém que conquistou sucesso sozinho, né? E eu acho que os dias atuais favorecem muito isso, né? Eu acho que a internet democratizou também. Hoje a gente tem conhecimento de muitos eventos que acontecem. Hoje a gente tem os podcasts no qual a gente acaba se conhecendo e se relacionando com pessoas. Vocês já tiveram mais de 100, quase 200 convidados ali, que acaba criando conexões, né, Sim. também, de alguma forma. Então, eu acho que tudo isso é fundamental nesse processo, né? Essa troca, né? Porque senão você só fica batendo cabeça. Se querer fazer as coisas tudo sozinho, você fica batendo cabeça, né? E quem não consegue socializar, primeiro, já não consegue empreender, porque você já vai ter que ter alguém ali te ajudando, né? E você não faz nada sozinho. Então, eu acho que é fundamental esse processo. Sim, sim, concordo 100%, Bruno. Sim, e você cavar essas oportunidades de fazer o networking, né? Por exemplo, esse podcast aqui é um momento de você fazer network com os convidados, né? Quando a gente faz o nosso podcast também é um momento de a gente fazer network com os convidados que estão vindo falar com a gente. E criar esses momentos, né? Porque é difícil hoje a gente ter tempo para casa, para esposa, para os filhos, para sócios, para amigos. Então, você criar esses momentos, essa oportunidade para você conversar de coisas sobre negócio, sobre o tema que você quer desenvolver e aprender, né? Quanto mais você fala, quanto mais você escuta as pessoas falarem daquele negócio, pô, que negócio é esse que está acontecendo, que movimento é esse? Então, acho que isso aí é importante para estimular até a, né, Vitor, super requisitado aqui, Tá. perdendo o É o negócio enquanto Serasa, está o no Serasa É tá a me ligando mulher podcast. ali. dele já, a mulher dele ligando O aí. Serasa tá me ligando ali. Mas eu acho que é isso, cara. Quiser Você desligar, desliga aí. criar essas oportunidades e se colocar em lugares que favoreçam, né? E você consiga alimentar esses networks. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o podcast Arte de Vencer. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós, da Eletrodeal, somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Bom, voltamos aqui, um bate-papo super legal com o Vitor Moraes e Bruno Nakati no podcast Como Fazer Podcast. Eles também estão contando a sua jornada empreendedora aqui pra gente. E deixa eu perguntar uma coisa, vocês são amigos há muito tempo, cada um foi para uma área totalmente distinta, a amizade continuou, estão sempre juntos, nunca pensaram em ser sócios? Ah, pelo menos no podcast não já é. É, E mas divide, e além, divide. além do podcast. Ah, eu acho que eu tô esperando o convite do Buzeiro aí. É, Pra casar. O Vitor é daqueles amigos que sempre tá trazendo novidade. Ele é um caçador de oportunidades. Caçador de Já vou oportunidade. falar sobre isso também. Ele, Bruno, ó, tem um negócio assim, assim, assado, o que que você acha? Então, ele sempre tá trazendo esses negócios diferentes, oportunidade. Eu acho legal dele o ponto de vista que ele olha a situação, que para muitas pessoas a situação é uma situação talvez normal, comum. Ele consegue enxergar a oportunidade e falar, cara, tem um negócio diferente aqui por trás. Eu acho que esse olhar dele aí Tá no sangue tá no já, sangue né? dele. Desde novo ele é assim. Cara, na verdade é isso mesmo, um pouquinho de procurar solução. Uma coisa que nós estávamos conversando, o Bruno contando das características dos negócios dele, eu acho que também, voltando assim sobre a arte de vencer, é entender os detalhes. As pessoas elas não sabem como que o celular funciona, e talvez o celular realmente seja complexo de entender, mas elas não sabem como é que funciona, por exemplo, um cultivo.
E aí o Bruno fala sobre hidroponia e produz na água. E aí o que acontece? Mas a pessoa não entende que, de repente, como que funciona um processo de produção, lógico que é na terra, tudo mais lá. As pessoas não sabem, assim, esse interesse, um pouquinho de grau de aprofundado de interesse em cima de qualquer área, já provavelmente já vai te trazer alguns insights e pode se tornar uma área muito próspera sua. A pessoa não entende como é que funciona um carro, não entende como é que o cara vira o volante e o volante vira. Não entende como é que funciona minimamente como é que funciona uma estrutura de um podcast, não entende como é que funciona a construção. A pessoa não sabe que tem um disjuntor na casa dela que ela que desarmou. E aí é só ir lá na quadra de disjuntor e ver se desarmou. Essa falta de interesse mina muito os novos empreendedores. A Talvez os gente velhos vive também. muito num mundo piloto automático Isso. também. Tá mais com IA agora daqui pra frente, né? É. É. Mas então o que acontece? Eu acho que isso daí é a grande virada de chave. Eu sempre fui um cara com apetite a risco, né? Hoje menos, mas sempre fui um cara com apetite a risco. Isso porque, teoricamente, sempre entendi que o sucesso está atrelado às pessoas e à vontade sua de executar. Fui aprendendo que não funcionava muito bem assim na prática, mas hoje, baseado em algumas experiências e alguns projetos, eu acho que basicamente todo negócio é um negócio bom, basta você encontrar algum nicho. E do ponto de vista de negócio, o Bruno, por exemplo, é um cara que é um cara amigo, parceiro, fácil de você se conectar. E isso é uma das coisas que, ou a pessoa, se a pessoa não tem por essência, ela bate cabeça muito na vida inteira. Verdade. E é difícil de treinar isso aí. Você conectar com a pessoa, facilmente você. Porque assim, não tem problema você fazer um network querendo fazer negócio. Não tem problema nenhum. Certo? Por quê? Porque se você quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Então, beleza, tô tomando aqui uma água com você fazendo podcast porque a gente quer fazer negócio. E não tem problema, é uma troca. Uma troca de valores ali e tal, e o jogo é esse. Mas nada quando o negócio é light, é com amiga, com parceiro e tudo mais. E aí tem gente que vai ralar a vida inteira, igual camelo, pra tentar fazer um negócio, e tem pessoas que têm uma essência igual a do Bruno, É. que não precisa ralar, porque as coisas fluem. Antes de. Que é aquela máxima, né, Bruno? Antes de ser interesseiro, antes de ser de ter interesse, seja interessante, né? Então eu acho que é muito isso. É, não é um impeditivo para ninguém, mas a pessoa que tem a facilidade e a pureza para fazer as coisas, cara, é meio caminho andado. Eu queria te perguntar, porque você está muito envolvido hoje com startups, né? Exato. Você acompanha muitas delas dentro desse ecossistema, que eu queria Uhum. que você explicasse um pouquinho. E até para passar um pouquinho essa visão, né? De se muitas dessas startups tá mudando um pouquinho o modo do brasileiro empreender, porque o brasileiro ele empreendia muito por sobrevivência, né? É. Aquele negócio, eu sei fazer bem alguma coisa, eu vou lá e faço, sei lá, eu sou bom com, eu corto bem cabelo, vou e abro um salão, né? Eu entendo de tecnologia, vou montar minha. E vou vender um programinha tal, né? Então, antes tinha muito disso. O cara fazia por achar que empreender, ele, na vida de patrão, ele ia trabalhar menos, ganhar mais, que é essa visão que muitos têm. Uhum. Ou então questão de sobrevivência, porque a gente passou, o país passou por várias crises de emprego aí, onde muita gente foi meio que obrigado a empreender dentro do know-how que tinha. Mas você acha que hoje o empreendedorismo, essa visão de empreendedorismo tem mudado um pouco com as startups, buscando mais inovação, buscando mais evolução? Como que você enxerga hoje isso? O mercado de startup, o que acontece? É, primeiro que o mercado de startup, quando a pessoa está falando de startup, ela geralmente está falando de produtos ou soluções voltados com toque de tecnologia que tem um alto poder de escala sem que o custo acompanhe da mesma forma. Então, geralmente, a startup ela tem Essa característica. essa característica. Uhum. Mas todo projeto que está começando é uma startup, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de projetos, no geral, toda década, né? A gente tem, todo ano, né? Ainda mais agora, a gente tem grandes mudanças. Então, quando você pega, sei lá, em 1990, o mercado do franchise estava super bombando. Hoje é um puta mercado. Mas, teoricamente, você está concorrendo com algumas empresas que já se consolidaram. Depois, no ano 2000, talvez, foi o ponto .com, as empresas da internet, entendendo que a internet era o negócio. Depois, empresas de ecossistema,
É, e aí vai. Hoje você tem, teoricamente, agora nesses últimos anos, você teve edtechs, você viu o mercado de infoproduto, curso, tudo mais, bombou demais agora nos últimos anos. Nos últimos É anos. nego que fez milhão e milhão e milhão e milhão, que dá até raiva de ver. Fala assim, é impossível que esse cara fez isso. Você olha a cara na internet e fala assim, não, esse cara fez lançamento, esse cara é um picareta, não pode, ele não fez isso. Ele não fez isso. E eu vendendo bloco aqui. Puta que pariu, eu tô ferrado. Mas não é, eu acho que. E aí, só passando, o que acontece? Aí depois você tem fintech, depois você tem health tech, são todos SaaS, software de autoatendimento com serviço, né? Mas, teoricamente, uma está em cada nicho. Hoje, eu acho que a grande virada de chave são as health tech, né? Se você puder investir energia e tiver sinergia com alguma coisa nesse ramo, eu acho que é um mercado muito limpo. Todos os mercados de startup de tecnologia, eles estão muito limpos, né? Inclusive os outros mercados também. Mercado, né, .com, o mercado de franchise e tudo mais. Mas startup no ramo de saúde é algo que tem poucas soluções. É, E é um mercado com ticket agregado muito grande. Não é à toa que o médico é uma das profissões que muita gente almeja e teoricamente, não é por regra, mas por talvez é por regra, salvo as exceções, mas é geralmente o profissional que tem o melhor ganho financeiro, considerando que ele não é empreendedor, ele é um colaborador vendendo a hora dele. Então, o mercado de saúde é um mercado que vai evoluir muito, e eu, particularmente, nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, eu fui entrando em modelos de negócio diferentes. Entendi que todos os modelos de negócio. Você já escutou aquela frase: quem tá dentro quer entrar, quem tá fora quer sair? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, eu sou um cara que sempre quero entender o que está acontecendo. Então, eu participei de outros negócios. O que eu vejo hoje é que todo o mercado é muito bom. O que vai definir se o negócio é bom ou não são as pessoas que estão envolvidas. exatamente. Então, o cabeleireiro, como você disse, eu sou bom de cortar cabelo. Quero cortar cabelo? Ah, é só montar um cabeleireiro? É só montar um Um salão? salão. Sim, mas não basta a longo prazo. Monta o cabeleireiro, pô, depois coloca um nome bacana, faz uma identidade visual, cria um contexto ali, pô, se de repente é corte feminino, deixa um ambiente mais que passe esses valores pro seu público. Se é corte masculino, bota a coroninha zero lá, ou uma coroninha normal. Sei lá, faça alguma coisa que gere valor e um valor percebido, né? E talvez sua margem de contribuição por produto vendido, talvez ela não vá aumentar, mas você vai reter com muito mais facilidade o seu público ali. O que vai fazer vai evitar você ficar investindo, teoricamente, em aquisição de novos clientes, porque uma vez que você é, liquidou a sua hora vendável ali, acabou. Aí é o jogo da escala, né? Aí você já matou ali. Exato. Pensando assim, porque você tem o empresário por necessidade, aí talvez o empreendedor, que está no jogo da escala aqui, e aí talvez você tenha um game meio de investidor aqui, que você está participando de outros negócios, talvez pensando em equity, talvez pensando em resultado a médio e longo prazo. Mas quando você está falando do primeiro degrau aqui, que a gente está falando de 99% das pessoas que vão começar a empreender, quem vai começar a empreender para montar um monstro, não existe isso do dia para noite. Talvez a gente aí estaria falando com esse 0,1%. Exato. O cara que quer começar a montar um negocinho é arroz e feijão, cara. Arroz e feijão, pega uma coisa que você sabe fazer bem, faz e vai aprimorando. Foi o que funcionou pra mim. Qualquer coisa que mandasse eu construir, eu construía. É pra levantar o muro aí? Levantar o muro, velho. Pronto. Só que eu percebi que aí não tinha margem, né? Não tinha margem, não tinha escala. Aí eu fui entendendo de pouquinho em pouquinho como que eu Você vai poderia. aprimorando dentro do negócio, né? Você vai A aprimorando. gente não vai acertar de cara, a gente vai ter que começar a Entender. jogar para entender como que as Exatamente. coisas vai funcionar. E aí você tem que ir adequando a tudo isso, né? Você tocou num ponto importante e eu acho que as duas áreas de vocês têm isso em comum. Aliás, eu acho que a maior parte dos negócios tem essa dificuldade, que é o valor agregado percebido pelo consumidor, né? É muito difícil. Na sua área deve ser uma coisa complexa, né? Sim, porque acaba sendo um produto final ali, né? Você conseguir contar uma história em poucos minutos ali pro cliente olhar aquele seu produto e falar, cara, eu vou pagar mais caro nesse aqui, é diferente, é difícil você conseguir mostrar, gerar valor, né, no produto ali como se fosse a verdura ali pro cliente final.
Porque as pessoas vão atrás de preço, né? Ela vai no supermercado, ela tá atrás de preço. O restaurante vai atrás de preço. Todo mundo tem esse contexto, né? Então, existe uma dificuldade, principalmente quando você não tem esse marketing 100% voltado para o consumidor final, né? Pelo menos nunca vi uma propaganda de um produtor ali tentando explicar o É. diferencial dele, Sim, né? sim. É raro isso acontecer. Quando, Então, as pessoas entenderem que o produto custa mais, mas ele é mais saudável do que aquele normal, que foi utilizado uma técnica diferente que não é na Diferente. terra, né? Entender todos esses componentes não é muito fácil, né? Como também numa obra, né? É difícil as pessoas entenderem também. Você chega numa obra, o pessoal fala, tá, quanto custa o valor do metro quadrado? Ponto, né? Mas, peraí, qual o padrão que você quer, né? Eu acho que são coisas que a maior parte das pessoas tem dificuldade, não tem? muito, Entender esse valor muito. percebido. Uma das grandes coisas que as pessoas ignoram, mas é algo decisivo, é entender qual que é o seu perfil consumidor, quem que é Público seu ideal? público ideal, mas perfil consumidor e perfil shopper, seu perfil comprador. Tem mercados que são B2B, tem mercados que são B2C, tem mercados que são B2B2C. Por exemplo, o Bruno, no fundo, se ele não tiver uma verdura de qualidade, ele vai ter problema na ponta, que vai gerar problema com o mercado, que ele vai perder o Exato. relacionamento com o mercado. Mas ele não vende pro cara no final. Eu vendo pro mercado. Então o Bruno não faz estratégia para vender lá na Então, ponta. aumenta a complexidade, né? Aumenta a Sim, complexidade. Mas ele tem. A maior venda do Bruno é a venda pro mercado. Sim. Para garantir que o mercado esteja lá. Ele, lógico, que tem que trabalhar o ponto de venda, principalmente na característica do Bruno, que tem essa promotor de venda, né? Tudo mais. sim, sim. Entrega o serviço completo, né? Mas o que acontece? Quando você pensa em vendas, talvez não esteja 100% certo o que eu vou falar, mas eu gosto muito disso. Em vendas não tem certo e errado, já começa por aí, né? Tem o que o seu cliente quer comprar e tem o que ele precisa. Foca muito em vender o que ele precisa, né? Ou melhor, venda o que ele quer comprar e entrega o que ele precisa. Lógico que as coisas não são tão voadas assim, como o cara comprou uma mexerica, você vai entregar uma banana para ele. Mas você precisa fazer esse grau de conscientização para o seu cliente. Porque o cara tá querendo preço, mas você tá querendo preço, é preço que tá fazendo cair sua venda? Porque, por exemplo, vamos imaginar, o meu mercado é um mercado mais difícil do cliente visualizar. Porque eu trabalho com expansão de empresas, só que eu trabalho com construção civil. Eu sou uma construtora, só que trabalho com expansão de empresas, da parte do ponto de vista físico. Mas vamos pensar no mercado, por exemplo, do Bruno. Quando a gente pensa ele vai vender para o mercado, mas que mercado que ele vai vender? Porque se ele vender para um Obra, para um Saint-Marché, é uma coisa, é um produto. Agora, se ele for meter para o Carrefour, é outro, né, Bruno? Sim, porque muitas vezes a gente quer vender aquilo que a gente compraria, né? É, Mas muitas vezes a gente precisa entender o que que o cara do outro lado da mesa que está comprando de você, ele realmente necessita. Se é da logística que ele tem mais dificuldade, se é na qualidade do produto que ele tem mais necessidade, se é com a equipe de vendas que ele tem mais necessidade. E você realmente entender esse global e atacar aqueles pontos, né? Então, acho que com isso você consegue gerar mais valor e a pessoa acaba enxergando mais valor no seu serviço do que realmente na qualidade do seu produto. acho que esse é o ponto principal. Quando você entende o seu cliente, ele percebe melhor o seu valor, o valor agregado é percebido, Com né? certeza, com É. certeza. Não adianta generalizar, né? Hoje é muito, muito isso, é você realmente entender e conhecer o seu cliente. Sim, hoje a gente fala que é uma venda É consultiva, né? consultivo. Então você vai consultando, consultando, consultando e você vai empacotando aquilo ali e você entrega uma solução que talvez você não tenha ali um modelado aquela solução, mas você fala, cara, eu consigo te atender, eu vou te entregar isso, vou atender a sua necessidade e você consegue atacar a dor do problema, né? Entrar com a solução no problema e não trazer mais problema para aquela pessoa, que Exato. eu acho que é o que acontece muito, né? Isso também te fez entrar com esse pensamento de vender o que o cliente quer, entregar aquilo que ele precisa, foi um dos motivos pelo qual você entrou na área de próteses? Eu acho que a maior parte das coisas que eu entrei, eu fui pulando no barco mesmo e fui entrando pra Vamos ver o que dentro, vai dar. entendendo, e as coisas foram acontecendo, ganhando corpo, e ganhando propósito, ganhando nicho,
ganhando comunicação e tudo foi rolando dessa forma. Mas o que acontece, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu acho que assim, o mercado ele é muito carente ainda de produtos moldados para as pessoas, né? Então, quando a gente pensa em prótese, é, eu acho que tem duas coisas para vender, tá? Ou você vende experiência, ou você vende dinheiro. Não tem mais nada para vender. Ninguém vende nada diferente. Então, por exemplo, quando você vai lá na Disney, o cara tá te vendendo experiência, tal, é difícil de precificar. Ou quando você vai, sei lá, um restaurante que é um pouquinho mais caro, tudo mais, é experiência. Ou você tem uma linha de combate, mas você tem uma um pouquinho mais cara. É experiência, entendeu? É o uso ali, vez. E o resto é dinheiro só. Ah, não, mas eu vendo. Não, não, você vende dinheiro. Porque acontece, quando eu vou conversar com meu cliente, e meu cliente geralmente é um cara rico, quem que é meu cliente? Meu cliente é uma big company e tudo mais. Uhum. Ele quer economizar dinheiro, mas ele não quer economizar dinheiro e economizar na ponta. Por exemplo, a gente já fez loja de luxo, como também faz hospital, como também faz sala limpa, clínica diagnóstica e tudo mais. Então, por exemplo, no mercado, se você estiver fazendo uma coisa de experiência, como uma flagship, uma loja de experiência da marca, ou, por exemplo, uma loja da Louis Vuitton, o cara não vai querer economizar muito, porque tem que gerar valor, experiência para poder vender o negócio. Mas do resto é dinheiro. O que eu gosto de conversar com o meu cliente, que facilita a venda, que é isso, transborda, tanto no mercado de alimentação que eu participo, no mercado hospitalar, no mercado da construção civil, é basicamente sentar com o meu cliente e falar para ele, ó, é vender a solução para ele. Cara, por que que você vai gastar isso sendo que você pode gastar aquilo? Ou por que que você vai gastar pensando que você vai reduzir, né? Então, por exemplo, ó, aqui você vai gastar em 30 dias, dessa forma, você vai gastar R$ 10, né? E dessa forma aqui, a gente gasta talvez 32 dias, mas aí gasta R$ 7. Mas esses 2 dias vale a pena ele economizar isso, tá bom? Agora, quando a gente pensa, mas pode ser inversamente proporcional também. Cara, vamos gastar um pouquinho mais, porque daí você vai economizar no tempo. Enfim, de alguma forma, você traz recursos para ele. Então, ou você está vendendo experiência, ou você está trazendo recursos para ele. Dois recursos principais a gente tem para vender. Um é tempo, que é facilidade, comodidade, né? Ou é dinheiro, economia. É. Então, por exemplo, você pega essas E montadoras, a questão de tempo e comodidade conta muito, né? conta muito. Esse, e às vezes o cara nem tem para fazer isso, né? Então, quando você chega com uma solução, o cara, pô, coloca um pôster seu na porta de entrada da casa dele. Fala assim, meu Deus do céu, amém. Então, o cara trouxe uma solução aqui para mim. Não tem solução. E as pessoas não pensam isso. Principalmente nos mercados como o meu e do Bruno, que são mercados mais conservadores, mais antigos, mais consolidados. E quando você traz uma solução, e cara, eu não tô falando assim de tecnologia, tô falando só de uma abordagem um pouquinho diferente para uma parte relevante ali desse público, trazer uma solução para eles é fantástico. Se você virar hoje e falar, ó, eu sou. Inclusive, tem, por exemplo, existem construtoras que ganham muito dinheiro, são muito fortes, especializadas só em data center. Tem construtoras especializadas só em implosão. Inclusive, eu tava vendo um vídeo essa semana que acho que é Mané da implosão, não sei o que, explodiu um prédio lá em, em Santos e implodiu o prédio. Só que o cara ganha muito dinheiro fazendo isso. Então é melhor ganhar R$ 10 fazendo isso do que ganhar, se matar o ano inteiro para ganhar R$ 10 fazendo 60 obras sem gerar valor nenhum, sem ter know-how nenhum. Então acho que você tem que se especializar em alguma coisa. E respondendo a sua pergunta, acho que a gente vende duas coisas, experiência e dinheiro, que é capital, e capital a gente tem dois capital. Primeiro capital é tempo, que talvez seja o mais difícil de mensurar. E o segundo é dinheiro mesmo. Dinheiro no bolso. Pode ser Bitcoin, pode ser real, pode ser dólar, pode ser o que for, mas é o que move o mundo. E aí vamos entrar numa outra esfera que está relacionada a essa sua resposta, que é o uso da tecnologia, né? Quanto à tecnologia, ela entrou de forma impactante nos segmentos de vocês, que hoje você consegue trazer esses benefícios de tempo e dinheiro, essa Respondendo primeiro, contribuição. 100%. Na verdade é o seguinte, se você não procurar minimamente um pouquinho de tecnologia para dentro do seu negócio, cara, você tá no limbo. Esquece. Esquece. Uma das coisas que me ajudou muito no começo é o seguinte, hoje, se você vai concorrer comigo em impulsionamento, no digital, tudo mais, cara, você tá na água. Porque acontece? Primeiro que é o seguinte, eu preciso de zero disso, porque como eu tenho a base inteira ativa de cliente, quando nós investíamos há 10 anos atrás, você botava milão é o efeito de 15 mil hoje.
É, Então, o que acontece? Só que a base está toda ativa. Eu trabalho minha base. Eu tento trabalhar mais o LTV, que é o Lifetime Value, né? O isso. nosso cliente. Então, eu já tenho cliente, que é a mesma coisa do Bruno. O Bruno não fica correndo atrás de vender de cliente todo dia. Ele sabe quem é o cliente dele, não, Bruno? Sim. Aí devolvendo para você. A tecnologia, ela vem para agregar, né? E é um mundo sem volta. Depois que Total. você conhece a tecnologia, e até mesmo para acelerar a velocidade das coisas, né? Antigamente a gente usava telefone, fax, mensagem. Hoje é tudo e-mail, WhatsApp. Você aperta o e-mail, você dispara 50, 100 mil e-mails aí automaticamente. Então a tecnologia veio para somar, ela encurta muito o caminho, né? E a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo, tem que estar se adaptando aos novos movimentos que vêm aí pela frente. Mas você já parou para fazer um comparativo de quando seu pai começou nesse segmento, como é que funcionava e hoje como que é? Sim, cara, ainda mais no campo, né? Hoje, máquinas, tratores gigantescos aí, máquinas que hoje eu fui esses tempos aí visitar uma granja, né? Que chama Granja Mantiqueira, que é uma das maiores granjas do Brasil hoje, eu acho, da América Latina. O ovo, ele nasce, o ovo, e ninguém põe a mão, até chegar ao supermercado. Então, tudo por esteira, tudo por máquinas que hoje reduziram a mão de obra. E o negócio vem tudo automático. Não, a chance É de, impressionante. a chance de dar errado é muito menor. Então as coisas acontecem muito rápido. É isso. O Bruno foi muito para uma linha muito importante, que é o que as pessoas às vezes pecam. Nós pensamos em tecnologia, ela tá achando que ela tem que contratar o CRM, o RP, ou coisa de ponta e tudo mais. E não é, de repente, o grande case de sucesso aí, hoje, o Bruno, acho que não foi no detalhe assim, mas o Bruno é um grande investidor do ponto de vista de tecnologia do agro. Porque desde energia sustentável, né, Bruno? Por exemplo, produzindo a própria energia, o Bruno tem uma, ele tem uma hidrelétrica, A gente tem uma usina lá que a gente produz a própria energia sustentável. e isso é beber água limpa. Chegar antes de todo mundo. Na verdade, é O mo- solar, né? Usina solar, É a né? usina solar. O modelo de cultivo hidropônico também foi um modelo do campo que migrou para hidroponia, né? É o avanço da tecnologia. Quanto tempo produz, Bruno? Só para a Então, pessoa ter uma noção, porque é o negócio da a produtividade, né? produtividade no campo, 90 dias, na hidroponia, 60 dias, Mais rápido. 50 dias, é. Então, é praticamente aí quase a metade. Você está produzindo o dobro. Mas a infraestrutura também é mais pesada, mais É, um parruda. investimento um pouco maior, só que a longo prazo acaba se pagando, né? Então, é um investimento que ou você faz agora, ou acaba ficando mais caro. Exato. Então, tem que estar, cara, tem que estar por dentro, tem que estar se adequando, tem que estar se adaptando, né? As normas hoje, as exigências do mercado cada vez maiores, querendo saber como que é produzido, a rastreabilidade do produto até chegar na mesa do cliente. Então, tem que se adaptar. E a gente está falando de dois segmentos que são dois grandes pilares da economia brasileira, o agro e a construção, né? Sim, sim. Mas também falta muito incentivo, né, para que esses pilares ainda que geram muitos empregos, gera muita renda, né, também, Eu mas acho. falta muito incentivo. A gente tem muita coisa ainda para caminhar, né? Porque Se a logística brasileira fosse uma logística boa, cara, eu acho que reduziria bastante o custo dos produtos, você escalar mais rápido, escalar mais ia rápido. poder contribuir não só para São Paulo, mas de repente em A grande outras. dificuldade é essa logística de São Paulo. É, Essa logística de São Paulo acho que não se compara a qualquer outro lugar aqui do Brasil. Quando você pensa em logística, você pensar em São Paulo é totalmente diferente. é muito mais fácil, né? Tem horário, tem lugar para você poder andar, caminhão Ah, é mais onde difícil. Eu pode achei que fosse entrar, mais onde fácil não por ter pode. rodovias boas, Cara, tal. tá Não. maluco. Então, Difícil, é né, mais Bruno? difícil, então. Difícil, difícil. É. É um desafio. Não, então, incentivo, você falou de incentivo, sem entrar no mérito de qualquer coisa
com relação à gestão governamental e tudo mais incentivo. O agro tem um pouquinho mais de incentivo, só que considerando que o agro é nosso pulmão, ele tem zero de incentivo. É, O agro que também movimenta o acho. Brasil, ele teria que ter muito mais É o que tem incentivo. segurado a economia nos últimos anos é o agro. Só o agro, aqui a gente não tem nada, não tem industrialização nenhuma no Brasil. É, Talvez no futuro a gente consiga reverter um pouco esse cenário, mas hoje, indústria no Brasil é zero, não tem indústria. No Brasil, hoje, a gente tem montadoras, a gente tem, eh, assim, a cadeia de produção de algumas peças, isso baseado na cadeia na cadeia de insumos para produção. Por exemplo, sei lá, a gente vai produzir alguma coisa de celulose ou de petróleo porque a gente consegue facilitar aqui, mas nós não tem de forma alguma algum incentivo do ponto de vista assim competitivo China, cara, a China ou até mesmo os Estados Unidos, a Europa, não dá para entender que desgraça que acontece, desculpa o termo, que o cara compra aqui o insumo, vai para lá, o cara produz, o cara vende para nós. Não, não fecha a é, conta. O produto exatamente. vai e volta mais É mais caro e a gente caro. tá pagando O cara compra o É, bitributação ainda. é, O cara compra como que fala? A commodity. O cara compra a commodity e é. depois o cara compra o suco de laranja e encaixa. O suco de laranja não, mas o próprio carro mesmo, boa parte da cadeia de ferros, minerais e tudo mais. É loucura, é É, loucura. a gente não tem uma marca brasileira de carro, de computador, nada, né? Não, o Brasil ele não tem a. Infelizmente o Brasil não tem. Então um dado interessante é que em 1940, a gente está falando de 80 anos atrás, o Brasil ele era 30, 40 vezes mais rico do que o Japão. E o Japão, ele hoje tá doido. O Japão é o país de primeiro mundo, né? Lógico que foi por causa do pós-guerra, a cultura deles já era uma cultura fodida, tudo País mais, menor, mais fácil. mais fácil, tudo mais, mas não sei se justifica, porque teoricamente a gente poderia até não ter visto grandes melhoras, mas pioras é ruim, né? A gente tem uma economia baseada no agro, a verdade é essa. A gente tem um estado muito grande, a gente tem um SUS que ocupa 100%, 60% da nossa arrecadação. A gente tem um funcionamento público que teoricamente ocupa mais 30%, nós estamos falando aí de 80%. Como é que vai fazer melhoria, infraestrutura, rodovia com 20%? Faz Não, não nada, dá. Não não dá. faz nada. Então você tem que ter uma política de livre mercado, senão você não tem empreendedorismo, você não tem desenvolvimento de infraestrutura, não tem nada. Ou você abre para o mercado de capital externo, ou não tem jeito. A gente vai mais para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Até já. Bom, voltamos aqui o bate-papo com o Vitor Moraes e Bruno Nakati. E agora, nesse último bloco, vamos falar um pouquinho também sobre o podcast de vocês, como Legal. fazer podcast. Um podcast que desde que o ano eu fui lá, tenho acompanhado, muita entrevista bacana. Como que surgiu a ideia de fazer um podcast? Ah, e o Brunão, né? Eu e o Bruno a gente estava conversando e a ideia era fazer uma coisa que a gente definiu algumas coisas, né, Bruno? Como, por exemplo, cara, a gente quer convidar pessoas que a gente não conhece ainda e que fosse uma ferramenta de network. Cara, foi muito gostoso, fluiu muito bem, porque, porque a gente não estava procurando alguma coisa específica, e sim estava deixando as coisas rolar para acontecer. E é isso que a gente faz até hoje, né, Bruno? Acho que um pouco disso, talvez seja o sucesso nosso. O sucesso nosso está muito mais em fazer. E Agora, fazer, aprender, conectar, Isso é legal, né? Quando a gente tem o interesse de fazer a coisa pra gente, né? Não assim, importa o resultado que vai dar, né? Se a gente tá fazendo pra gente, já tá bom, né? sim, com certeza. Cara, é um aprendizado constante, né? Todo episódio novo, todo o conhecimento que a gente acaba adquirindo, isso é bastante gratificante para nós e também é, transbordar isso para a nossa audiência positivamente, né? A gente fazendo algo aí que realmente seja positivo, né? Então, eu acredito que o podcast aí vem sendo muito bacana. A gente está muito feliz aí em estar fazendo esse podcast, um aprendizado constante aí e fortalecendo cada vez mais o network, né? Que é o mais poderoso disso tudo. Isso que é legal do podcast, é ver a quantidade de pessoas que assistem, e não à toa o Brasil tem um consumo muito alto, né, de podcast. Tem uhum, muita gente que na academia, no carro, vai ouvindo podcast.
E o impacto que os podcasts traz hoje na vida das pessoas é muito relevante, porque abre a mente. Eu acho que as histórias que são contadas em todos eles dá uma percepção, uma causa reflexão, causa insights. Então, eu acho isso muito valioso. Eu acho que o que nós fazemos, né? é, não importa muito quantas pessoas nós vamos impactar, mas eu falo que o reflexo de quando a gente impacta uma pessoa já é um reflexo enorme. Sim. Porque uma pessoa que você impacta e muda o Sim. pensamento dela, isso já traz dentro de uma cadeia né, uma reverberação muito forte Sim. dentro do convívio daquela pessoa. Então, eu acho muito legal, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, de algumas pessoas é, bem, algumas personalidades, algumas pessoas que vocês já entrevistaram, que vocês já entrevistaram muita gente bacana. Tem meu parceiro Cláudio. Esse Então, cara é só, fera. Esse cara é fera. Esse cara... esse aí você fala assim, pô, dá uma chance pra esse cara que tá começando aí. Pelo amor de Deus. Cara, posso falar um pouquinho assim? O podcast, eu e o Bruno, né? A gente sempre deixou entre os valores. Acho que sempre quando você quer começar um projeto, acho que é legal você conversar com quem está começando o projeto, quais são os valores indispensáveis, quais são as premissas que você quer para o projeto, o que você imagina daquilo, quais são os resultados que você imagina que você vai atingir. E aí, assim, a gente chegou a fazer esse exercício. Não tão de uma forma profissional, mas a gente chegou a fazer esse exercício. E uma dos valores que a gente quis colocar no nosso podcast é de conectar com pessoas novas, de áreas diferentes, nichos diferentes, e entender como é que essas pessoas procuram atingir o resultado em cima da área dela. E assim, uma coisa interessante também, que do ponto de vista assim, de convidados, que é o que da onde vem sua pergunta, é que a gente sempre teve a clareza de entender que o sucesso está muito tá muito além do que a gente entende que é o sucesso para nós, do que a gente entende que é vencer para nós. A gente sempre procurou, dos nossos convidados, entender um pouquinho dos valores deles, né? Porque, por exemplo, quando você pega uma pessoa que, sei lá, é um youtuber famoso, cara, talvez o maior prestígio dele tá no número de comentários, no número de seguidores, talvez não seja só a remuneração. Uhum. Quando você pensa, por exemplo, no MasterChef, cara, talvez a gente entrevistou uns 4 vencedores do MasterChef. O prestígio dele tá em, cara, se você falar pra ele que ele é um puta empreendedor, mas falar pra ele que não sabe cozinhar, você tá ferrado. Então, assim, o valor dele é saber cozinhar. É, Ah, mas o meu restaurante ganhou a estrela Michelin, não sei o quê. Pô, é o que ele quer. É o troféu que ele quer, tá na prateleira. É um dos valores que ele tem, daquele jargão dentro da área dele. Mas você falar pra ele, não sei. Eu e o Bruno, a gente foi pescar e o Bruno vai pescar novamente agora. Tô indo amanhã. E aí o que acontece? Para quem gosta de pescar, lá na Amazônia, tem o troféu lá, 80 Up, né? Então esse é o troféu. Então cada área tem o seu troféu, é uma das coisas que a gente aprendeu. A gente teve várias pessoas lá, desde, sei lá, muitas redes de franchise, Biscoitê, Pizza Hut, várias, muitas. Acho que quando eu vou na praça de alimentação, desde, sei lá, eu vou pensar aqui, Patrone, mas todo mundo já passou lá. passou muitas, né? É, desde a parte de varejo também. Quando a gente pensa também no entretenimento, Masterchef, a gente entrevistou 4 vencedores da Masterchef. A Daisy Paparoto é uma pessoa que eu tenho uma amizade. A gente vai no Tem restaurante. um restaurante daqui do É. lado. Não, então eu lembrei dela por causa disso. Incrível, né, o sucesso que ela tá fazendo. Mas ela é muito boa, viu? Não só como cozinheira, mas também muito boa como pessoa. Você percebe no brilho do olhar dela, né? É, acho que no esporte, principalmente no automobilismo, a gente é, o- entrevistou algumas pessoas. O esporte, quem, quem é um vencedor no esporte, ele tem umas características diferentes. Ele é um cara mais do resultado, assim, mais aficionado, né? É. Eu gosto desses caras também. Nos negócios, geralmente o cara é mais centrado. Ele é um cara mais, talvez mais na manha, tudo mais. Do mercado digital, quem vende infoproduto é o seguinte, o cara bate na mesa toda hora para gritar alguma coisa. Então, é, são várias pessoas e por serem pessoas de áreas tão distintas, todas somaram muito da forma que podiam. Eu acho isso, né, Bruno? Eu acho que assim, o sucesso para cada um é diferente. Cada um busca o sucesso
de uma forma diferente. Às vezes o sucesso para você tá bem longe do que é o sucesso para mim, né? A gente entendeu que o sucesso ali é realmente a pessoa aproveitar o caminho, a jornada, né? Exatamente. Tá conectada, tá ali, vivendo aquilo ali. Cada passo que ela dá para frente ou para trás, ela tá feliz com isso, ela, sabe? Então, o podcast, né, Como Fazer. Então, a gente traz a história, o case de sucesso aí, e a gente tenta trazer um pouco da história que muitas vezes ele nunca falou, né? Que são as É, batalhas, as dores do é dia o a que ninguém dia, vê. a jornada, é É, o que ninguém vê. Então, o como fazer, né, quando a pessoa atinge o sucesso, ela traz toda essa história de como que ela chegou lá, de como que ela fez acontecer. e o nome é ótimo, né? Como fazer, né? Pra... E muitas vezes o grande ouro aí tá na trajetória, né? Na jornada ali. Exato. E o, Então, o, o nome também foi uma estratégia aí que o Vitor trouxe, né? Desde o início. Cara, o como fazer. Conta aí essa história do como fazer. cara, na verdade nós escolhemos o como fazer. Pô, nós pensamos um monte de nome mais legal. Que tivesse algum tonzinho em inglês, alguma coisa sai e tal. E ainda tava no mar azul, porque o que acontece? Não tinha ninguém, né, Bruno? Quando ele trouxe como fazer podcast, eu falei, cara, que negócio é esse, né? Só Talvez. que depois Vamos ele colocar um começou a insight, não sei o gerar quê. valor. Eu falei, puta, que Eu da acho que ele hora, tava assim, cara. como que eu vou fazer esse podcast? Tá Que, aí. que da hora. Eu falei, não, cara, entendi. A Depois que ideia, você a ideia nossa entende, era a seguinte. Você vê o que é a força de uma narrativa, né? Então, a nossa força, a nossa narrativa era a seguinte. O segundo maior buscador do mundo, as pessoas às vezes acham que é o Bing, o Yahoo e tudo mais, mas é o YouTube. Ele primeiro é, é o o Google. segundo é o YouTube. O YouTube, 60% hoje das perguntas, das pesquisas que são feitas no Google, são feitas por áudio. E o maior termo de pesquisa do YouTube é como fazer. Como fazer alguma coisa. Então, o que Como. acontece? Ah, eu, antes do podcast, eu não tinha uma participação no digital. Não fazia nada no digital e tudo mais. O Bruno também não. A gente tinha nossas redes sociais e tudo mais, né, dentro do nosso mundinho ali. E aí tinha que ser alguma coisa que tivesse, pelo menos, alguma coisa orgânica, tivesse um crescimento orgânico. Que a pessoa ia pesquisar um problema, e aí talvez, se o termo de pesquisa dela fosse como fazer, talvez o Google ele faz isso. E O entregar YouTube os. faz isso. E é sugerir o nosso conteúdo, Uhum. porque talvez o nosso conteúdo estivesse ligado com a dúvida dele, mas entre tantos conteúdos que sanam a dúvida dele, o próprio nome é o termo de pesquisa que ele está fazendo. Então, nós achávamos, acreditávamos, naquele momento que seria uma estratégia interessante do ponto de vista de sistema de engajamento orgânico. Quando a gente pensa no digital, a gente tem o AdSense, que é o tráfego pago, e a gente tem o orgânico. O orgânico, ou seja, é como se fosse na venda ativa, a venda receptiva. No digital, a gente tem o ativo, que a gente vai para cima dele, de alguma forma esse cliente ele é receptivo, mas de qualquer forma você está indo atrás dele, rastreando ele, e você tem o orgânico, que é o receptivo, né? Não ativo e receptivo. E aí a gente, pô, nós vai fazer o quê? Como que a gente vai divulgar isso? Cara, a gente precisa ter um nome que facilite o cara encontrar nós. Aí a gente foi por esse caminho. Deu muito ruim no começo, né, Bruno? Mas depois a gente começou a calhar um pouquinho de resultado. Por que deu ruim no começo, né, Bruno? É isso que eu ia perguntar. Porque qualquer pesquisa de como fazer Tava aparecia algo relevante. na nossa frente. Como fazer pão caseiro, sei lá. Aparecia lá várias receitas, várias, e não entregava o nosso. Então você tinha dificuldade de achar o nosso canal e o nosso conteúdo. Por quê? Porque era um conteúdo novo. Mas hoje a gente consegue. E depois começou a melhorar isso. Depois hoje a gente colhe resultado baseado nessa Realmente, né? estratégia. Parece como fazer um monte de Isso. coisa, né? Porque você apertou como fazer, a tiazinha ensinando como fazer o pudim. Até hoje eu lembro da tiazinha que ensinava a fazer o pudim. Fui pesquisar, cadê o nosso podcast? Tá a tia do pudim aqui, não tá. E aí não aparecia. Mas hoje, baseado assim, em algoritmo mesmo, o sistema de engajamento orgânico dessas plataformas, você começa a ter uma entrega com mais performance. Porque o Google é uma das ferramentas mais democráticas do ponto de vista de consistência. E Verdade. consistência é o que faz a gente crescer, É. do ponto de vista de negócio. Não é à toa que plataformas novas, elas investem no contrário.
O TikTok, o que acontece é o seguinte, se você é um grande comunicador e tem uma base ativa, você vai concorrer direto comigo, conteúdo a conteúdo. Então, se eu tenho um conteúdo bom, que tem uma performance de engajamento maior, e o seu um pouquinho pior, é perigoso. Eu tenho 1 milhão de visualização, tendo um seguidor, e você com 2 milhões de visualizações tem É 10 mil. verdade. Só que no Google não funciona assim. E É aonde, diferente. e aonde que a gente ia trabalhar naquele momento? No Google. Então, vamos focar numa estratégia pro Google. Tem muito a ver também com o que a gente estava falando antes. O entender como é que a gente vai vender para saber o que a gente vai vender. O produto tem que estar ligado com a entrega. Total. E o nome amplia o leque de, de entrevista. Então, Sim, você dá margem pra tudo, dá né? margem para qualquer coisa, né? Que Mas você teve gente procurando vocês, assim, achando que era mentoria, que eu quero fazer um podcast. Como Teve, fazer um teve, podcast? teve. É que nós não tivemos saco para fazer essa mentoria, mas. Não, Bruno. Teve com facilidade, teve. Como fazer, porque a pessoa ligava para mim. Ligava para mim, ligava pro Bruno e falou teve assim: ó, quanto procura. vocês cobram para ensinar? Eu falei assim, moço do céu, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Volta ano que vem aí. Mas tinha. Isso é uma coisa também que aconteceu muito. Mas é interessante, porque a pessoa que estava tentando entender como fazer um podcast, de alguma forma ela estava interessada em podcast e nós acabava aparecendo, pô, eu tenho um podcast que chama Como Fazer. Então, a gente acabava entrando dentro da jornada de descoberta de quem está descobrindo o podcast. É, Então, talvez como uma placa meio torta ali no caminho, mas nós estávamos no caminho. E é o difícil hoje em dia. O difícil hoje em dia é você ser uma opção. Você se colocar como uma opção. exatamente. Quando a gente pensa em venda, a gente pensa em oferta, produto e oferta. Se você não oferecer, se você não aparecer, você não vai vender, pô. Se não vai Exato. vender, se não vai vender abacaxi aqui a R$ 1.000, talvez se a gente oferecer para 100 milhões de pessoas, um compra. Então a taxa de conversão é essa, precisa aparecer para mais pessoas. E é isso. Taxa de conversão, estratégia de aparecer, e aí produto, né? Produto é conteúdo, né? Nesse caso. Exato. Aqui no Arte de Vencer, a gente prega muito que vencer, a arte de vencer, o sucesso, ele não é um destino, é uma jornada, né? E acho que a quantidade de entrevistas que vocês fizeram, acho que constatou isso, né? Muito mais a jornada do que propriamente o destino. É. Que episódio ali vocês se recordam de algo que impactou essa jornada impactante que você fala assim, puta, não sei se eu teria essa resiliência, ou o cara que foi muito genial, enfim. Qual que vocês se recordam ali que foi muito impactante para vocês? Ou como Posso falar? aprendizado? pode falar aí. A maior resiliência é quando dá errado a gravação e você no outro dia você fala assim. Pô, porque infelizmente o podcast ele ainda é uma coisa meio caseira, né? É uma solução que ela vem do podcast, que virou o videocast, É, que virou o mesacast, que hoje é um talk show. Hoje você tem o podcast, ele está evoluindo, né? E por ter essa pluralidade e essa evolução constante, em vários momentos a gente deu umas batidas de cabeça. E esses erros aí, cara, puta, dá uma desanimada. E aí a gente bater cabeça e dar continuidade é algo que ajudou muito. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa pra você. Todo podcast que, assim, falando das pessoas que participaram, que acho que é a sua pergunta. Eu não consigo agora falar uma pessoa, porque é difícil, né? todas as pessoas que Eu falo porque me participam. fazem sempre essa pergunta e é difícil responder. Bom, eu acredito que de todos os convidados que já passaram, né? Já passaram convidados novos, convidados um pouco mais velhos, convidados um pouco mais experientes. E eu acho que a grande sacada é não tem idade para parar de aprender. Acho que você tem que aprender todos os dias. O cara que ele morre é porque ele parou de aprender. Tem pessoas aí de 80, 90 anos, 100 anos aprendendo todos os dias. E tem gente com 20, 30 anos já pararam Acomodado, de aprender acomodado. e então assim, cara, o aprendizado é constante, é todos os dias você querer aprender também e sempre buscar, né, o aprendizado. Não tem idade, eu acho que Cara, eu tenho um negócio do podcast também, respondendo essa pergunta, que é o seguinte. Eu vejo muito no meu convidado, no nosso convidado, mas no convidado ali que eu vou fazer as perguntas, uma consultoria. Eu uso dessa ferramenta
de uma forma é, inteligente, pensando nos negócios que eu tô tocando. A mentoria. Então, De então o que uma hora acontece? ali. De forma super light e super assim aberta, né, tudo mais, sem ir muito no detalhe, todos os podcasts que eu fiz, a maior parte das perguntas não eram perguntas aleatórias, eram perguntas de dúvidas que eu realmente tinha. É. Cara, mas e aí, vale a pena contratar esse CRM tão caro, velho? Aí o cara responde. Ah, cara, não vou contratar, não. Na minha cabeça, né? Tô pensando. Ah, não vou contratar, não. Se o cara não convenceu, se ele não convenceu eu, então não vou contratar, não. Mas aí que tá a graça, né? Essa questão mais originalidade, né, do negócio. E a gente poder ter a liberdade de tirar as nossas próprias dúvidas, aquilo que a gente quer saber, né? É, Sem um roteiro, sem nada muito programado, né? exatamente. Exatamente. É o que a gente faz, né, Bruno? De forma orgânica. E rola muito porque nada como uma dúvida autêntica, sem nada muito pensado. Lógico que a gente usa um chat GPTzinho para sugerir umas ideinhas aqui, outra ali e tal, Normal. como tema, mas Pelo menos para dar os insights, né? É. principalmente quando são temas bem específicos, É, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa, ela pode ser um youtuber, já aconteceu uma vez de um convidado nosso ter vencido um reality show que eu não fazia nem ideia que existia. E aí eu, realmente, deixa eu ajudar aqui, me ajuda aí que eu não vou nem falar o nome do reality, mas o que acontece? Nem sabia que existia. O que acontece? Você tem que estudar, fazer a lição de casa. é. Mas no geral, quando a gente pensa em negócios, eu acabo fazendo com que o podcast seja realmente uma consultoria técnica em cima disso. Uma coisa que a gente aprendeu muito no podcast também, né, Bruno? Que é falar menos, escutar mais, porque realmente se a pessoa seguir uma linha de raciocínio, ela consegue entregar um conteúdo com mais Profundidade. profundidade e fazer pergunta em cima de pergunta. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 perguntas legais. Só que se eu te fiz uma pergunta e você fez uma resposta legal, faz muito mais sentido do ponto de vista de entrevistador desse lado aqui, jogar fora a segunda pergunta e perguntar em cima da sua pergunta. É. Porque é a questão do storytelling. Cara, quando você faz aniversário, aí você fala pra mim, pô, faço em fevereiro. Pô, então todo aniversário seu é no carnaval? É, então você gosta de ir pro carnaval. Carnaval, então, sei lá, então o que acontece? Aí cria uma conexão e aí flui. Do que perguntar quanto que é um mais um, dois? E 4 mais 4, 5. E o que o cara do outro lado vai querer ficar escutando É, essa decoreba? É. exatamente. Não tem como. É a roteirização que não é legal, né? É É, que, não- justamente isso, tem que ser um bate-papo fluido, como amigos mesmo, né? é. Como se fosse um papo de bar mesmo. É, exatamente, a resenha, né? Algo que seja Não que nós vá muito leve. no bar, né, Bruno? Mas algo que seja leve, algo que seja realmente de verdade ali, né? Exato. Quer deixar a rede social de vocês, do podcast? Boa. As redes sociais do podcast é @como fazer _podcast e o meu Instagram é @bruno _nakati. Boa. Ô, Bruno, geralmente a gente faz isso do outro lado, né? Cara, obrigado primeiramente, Claudio, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro muito, desde a primeira vez que nós conversamos. Admiro pelo projeto, pela família, a esposa lá, os filhos gêmeos, né? É isso. Que eu tinha até esquecido e hoje você me recordou, mostrou novamente. Filhos lindos. O projeto é incrível, pela sua capacidade de se comunicar, pela vontade de girar esse network, como eu disse antes durante o podcast aqui, fazer network, conversar tudo mais, é algo que você tem que gostar de pessoas. Então, eu tenho certeza que você gosta de pessoas, gosta do que faz. Então, eu queria agradecer estar aqui com você que deu prestígio para nós da audiência até o momento. Obrigado. O podcast o Bruno deixou aí, que é como fazer podcast. Se você puder nos dar os prestígios de lá, dar uma olhada no mais. De vez em quando eu falo umas besteiras, mas de vez em quando eu falo uma coisa interessante. E o meu é Victor Semudo, HDC Moraes. É meio complexo, mas A gente vai colocar no É isso. GCzinho aí. obrigado, Claudio. Quero agradecer Obrigado, vocês aí pela presença, foi muito legal esse bate-papo, essa amizade também, a gente ficou um tempão aqui E hoje conversando, e o que é legal é que às vezes num bate-papo a gente encontra sinergia, tenho certeza que a gente ainda vai conversar muito sobre negócios, não só sobre o podcast, sobre negócios também, porque eu acho que
esse é o barato das conexões humanas, né? É a gente realmente entender como que a gente pode somar, né? Boa. Boa. Muito bom. Então é muito legal. Eu queria que vocês dessem um recadinho final para quem está desejando empreender ou que está querendo fazer o seu podcast. Eu queria que vocês dessem uma dica aí para o pessoal que Puta, tem Bruno, seus como é que nós não projetos. decoramos isso, Bruno? Meu irmão, Nós sempre faz se isso no você tá final. pensando em abrir um negócio ou fazer um podcast, comece agora. Não fique pensando, não fique planejando. Faça do jeito que der, faça do jeito que você pode e vai melhorando. É isso. Vai melhorando e grandes negócios nasceram pequenos negócios, né? Exato. Então comece hoje e vambora. Como é que eu não pensei já decorar isso daí pra falar agora? Todo podcast nós faz essa pergunta no final, Bruno. Agora era a hora da tapetada, cara. Pegou alguma, não salvou, não? É o clichê, filho. Cara, eu vou falar pra Valeu. você o seguinte, cara. Se você vai montar um negócio, eu vou te dar uma notícia muito boa. Assim, vai salvar muito você. Cara, vai dar errado. Vai dar errado. E aí, tipo assim, e eu não tô brincando, não, vai dar errado mesmo. E aí o legal é que é o seguinte, cara, entenda que vai dar errado e você vai pivotar, você vai amadurecer, você vai entender quais são os gargalos. Não tem como você montar, nem no PowerPoint, nem na sua cabeça, nada que vai dar certo, cara, 100%. É um negócio tocado no dia a dia. É como criar uma criança, se você tiver filhos, ou tomar conta do seu dog, ou que seja tomar conta do seu peixinho lá, beta, que só tem que dar ração. Um dia você vai esquecendo, outro dia você coloca o dobro de ração. Só não coloca 10 vezes mais, que senão ele morre. E na empresa é a mesma coisa, não coloca 10 vezes mais força, senão ela morre. E quando eu digo. E também é o seguinte: a empresa muitas vezes é o espelho da consciência da pessoa e também da família dela, né? Então, assim, invista também muito fora da empresa, invista no seu relacionamento com a sua família e tudo mais. Eu percebo muito isso olhando para outros negócios. O que a pessoa está vivendo no paralelo, às vezes corresponde muito ao que ela gera de resultado. Então, ter uma família muito boa, família que pode ser a sua namorada, que pode ser sua esposa, que pode ser também seus pais, né? Nesse momento que você tá, de repente, investe muito nele, fala eu te amo antes de sair de casa, fala eu te amo a hora que chega em casa. São detalhes pequenos que talvez no futuro você não vai ter oportunidade de falar. Então fale hoje, viva o que tem que ser vivido e só faz acontecer que vai dar bom. E por fim, como é a sensação de ser um futuro papai? Ah, segundo, né? Segundo. Cara, já falei isso pro Bruno. E assim, ser pai é uma. Cara, se você tiver oportunidade, faz. Não pensa, não. É, talvez uma. Já perguntaram pra mim qual que foi o maior frio na barriga. E o maior frio na barriga que eu tive foi quando a sua esposa tá grávida, ou você tá grávida, né? Cara, o maior frio na barriga é quando você vai fazer aqueles testinhos lá. Acho que na época da minha avó era melhor. Ela não sabia nada. Quando nascia, já sabia o que tinha acontecido. Aí você tem que fazer os testezinhos de saber se tá tudo certo, né? Se, sei lá, se a criança não tem problema, não tem nenhum probleminha e tal. Que com certeza vai ser recebida com muito carinho. Mas é um desafio muito grande você, essa apreensão, né? E aí, quando você tá, principalmente no primeiro filho, e isso aí começa a acontecer, você entende o que que é você poder dar a vida para uma pessoa que, teoricamente, é, nesse momento você nem conhece, mas depois você vai conhecer. Só tem uma pessoa que você. Nem sua mulher, cara. Talvez nem sua mãe. Você dá a vida por ela com tanta facilidade quanto você daria para um filho. É verdade. E isso é um valor, cara, que não sei, não tem nada comparado, não tem nada parecido, não tem nada que você vai conseguir em universo. Não vai ser no futebol, não vai ser na religião, vai ser com o seu filho. Então, assim, ser pai e estar no processo de gravidez para ser pai é uma das maiores maravilhas do mundo. Eu acho que se a gente for ver pela nossa essência, a gente está no mundo principalmente para se multiplicar. É a nossa natureza. É, Uma célula nasce, ela se multiplica e a gente é um conjunto de células, a gente quer se multiplicar. A nossa essência é essa, a gente complica tudo no meio do caminho. é verdade. E cara, é incrível. Então, moral da história, faz fia aí. Tira a camisola, tudo de bom. tira essa protetora Valeu, aí, Claudião. tudo, e faz o filho aí que eu vou falar. E outra coisa, viu? Só pra finalizar mesmo. Se você tá achando que o filho é curso, não é. Filho, o que acontece? Ele traz um grau de maturidade pra você muito grande e geralmente multiplica muito seus resultados. Eu tô falando por mim, talvez não se aplica pra todo mundo. Mas se você recebe com muito carinho e tudo mais, geralmente você é outra pessoa. É verdade. Eu não esqueci, não. Você ficou de fazer uma audiometria, É verdade. né? Então eu vou te cobrar.
Boa. E boa viagem lá para a Amazônia. Tamo Vai, junto. vai aproveitar as férias aí, descansar um pouquinho, que é merecido. Pegar o Boa. troféu aí. Vou atrás do meu Qual que é o troféu. recorde lá? 92 centímetros. Vou Não, pegar não, o seu, o né? meu 84 centímetros. 84. Peixão. Que foi 84 que lá, quem? Você é pescador de História hoje. de pescador, né? Valeu, Claudião. Tamo Valeu. junto. Obrigado, viu? Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer conhecer a história do Vitor, do Bruno e acompanhar também o podcast, como fazer podcast no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais. Boa. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Até lá. Valeu.